Pras paz, meus amigos. Hoje eu quero falar uma passagem com vocês que está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, 11. E, na verdade, essa passagem está no contexto de um livro. Eu vou mostrar ele para vocês aqui. Eu quero compartilhar com vocês algo tremendo, que só o Senhor é capaz de fazer. Assim diz a palavra do Senhor. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Essa passagem está no livro do John Bevere, que o título desse livro é Multiplique o Potencial que Deus lhe deu. E essa passagem está no contexto que ele conta a história dos seus dois avós. Um de 63 e outro de 61, se eu não me engano. Né? E ele fala que os dois avós dele mostraram para ele a diferença entre manutenção e multiplicação. Um dos avós, com 63, se aposentou, 63 anos, se aposentou. E a decisão da vida dele foi que ele tinha o suficiente para viver. E que assim ele visitava os netos 2 vezes por ano. E quando os netos também o visitavam, a cena era a mesma. Ele sempre sentado ao pé de uma árvore, debaixo de uma sombra, fumando o seu cachimbo. Ele decidiu que tinha o suficiente para viver e que não precisava fazer mais nada. Então esse era o avô do John Bevere que decidiu manter por aquilo que ele trabalhou a vida inteira. E a outra história do outro avô diz completamente ao contrário. O avô de 62, perdão, ele se aposentou com 62 anos, esse segundo avô dele. E o que ele resolveu fazer? Olha o que diz o livro, né? Matriculou-se numa universidade americana e começou a estudar agronomia aos 62 anos. Durante 2 décadas seguintes, ele escreveu 2 livros, construiu e cuidou de um enorme jardim. Criou animais, ajudou a levar condomínios para as praias da Flórida, a fim de criar ótimos lugares para pessoas idosas. E foi ativo em muitos projetos corporativos e comunitários. Ele sempre estendia a mão para quem estava passando necessidade. E aqui é interessante que o autor faz um paralelo com aquilo que nós recebemos do Senhor, os dons. O que nós fazemos com aquilo que o Senhor nos entrega? Ficamos satisfeitos em nós mesmos e resolvemos viver daquela maneira. Já conhecemos ao Senhor, não negamos o nome dele, vivemos para a honra e glória do nome dele, mas já fizemos o suficiente na obra do Senhor. E entendemos que não precisamos mais alcançar vidas ou derramar daquilo que nós recebemos do Senhor na vida de outras pessoas. O outro avô, com a mesma faixa etária, se aposentou do trabalho, né? E entendeu que precisava multiplicar aquilo que ele tinha nas mãos dele. Resolveu viver uma segunda vida. E assim nós entendemos que deve ser com aquilo que o Senhor nos entrega, com os dons que o Senhor nos entrega. O que fazer com aquilo que o Deus nos dá? Derramar na vida de outras pessoas. E assim fez esse segundo senhor, que aos 89 anos se mudou para um desses condomínios, né, que ele construiu, que ele ajudou a construir, e falou para o neto dele: o Espírito Santo me disse que eu tenho 2 anos de vida e que a minha missão é pregar o evangelho aqui, nesse condomínio para idosos, onde eu estou vivendo nesse momento. Olha o que o Senhor faz em nossas vidas quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente para Ele. Coloca em nossos corações, independente da idade, o prazer de derramar e pregar a palavra do Senhor. Independente se você por 10, 15, 20 ou por apenas 2 anos de idade. E esse Senhor, aos 89 anos, nos ensina a perseverar, a multiplicar aquilo que o Senhor colocou em nós. Então eu não sei o que você pensa sobre a sua vida. Eu não sei se você pensa em, tá bom, o que eu tenho até aqui é suficiente. Ou vou multiplicar, ou vou derramar sobre a vida de outras pessoas aquilo que eu recebi de Deus. Esse é o desejo de Deus sobre as nossas vidas. Quando Ele entrega para nós dons, Ele espera verdadeiramente que a gente entregue na vida de outras pessoas e seja luz na vida de outras pessoas. Esse segundo avô do John Bevere entendeu isso. E aos 89 anos, tendo se mudado para uma casa de idoso, disse ao neto que estava ali para ganhar vidas para o Senhor. Imagina, aos 89 anos,
Provavelmente, na maioria, já estão assim, não preciso fazer mais nada, já fiz aquilo que eu precisava fazer, né? Posso ficar aqui e morrer em paz. Mas esse senhor, com o coração completamente entregue a Deus, entendeu que ele tinha um chamado ali onde ele estava. Que tremendo. Essa passagem e esse livro me fez chorar. Que você possa também, independente da idade que você tem, 15 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, 80 anos, continuar com esse mesma chama que tinha nesse senhor de 89 anos, em pregar a palavra do Senhor. Fica com Deus. Que Deus te abençoe.